Felipe de Lyon. Intervenção do Melquisedeque da Terra. Tornem-se humildes, tornem-se muito pequenos e vocês irão encontrar o Espírito. Jogo de atrações. Minhas irmãs e meus irmãos encarnados, eu sou o Mestre Felipe de Lyon. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu venho, a pedido dos anciãos, e continuando assim minhas intervenções anteriores sobre a humildade e a simplicidade, eu vou prosseguir e falar a vocês sobre o jogo de atrações. Então, se vocês quiserem, eu vou começar a minha exposição dizendo-lhes que eu vou primeiramente falar do jogo de atrações tal como existiu desde sempre. E eu irei falar, em seguida, da lei de atração que entra em manifestação, progressivamente, agora. O jogo de atrações, e isso lhes foi desenvolvido de maneira mais afiada do que a minha, eu diria, pelo irmão K, consiste na ação de forças arimânicas e luciferianas neste mundo. Eu vou, se vocês desejarem, considerar isso sob outro ângulo. O jogo de atrações é, de fato, diretamente oriundo do que foi chamado de sistema de controle do mental humano. Na realidade, um ser humano, quando ele chega deste lado do véu, sobre este mundo, é imediatamente submetido, eu diria, a um banho histórico, um banho cultural, um banho social, um banho familiar, que vão, amplamente, contribuir para aderir e produzir as suas próprias crenças, desta alma na encarnação, diretamente em ressonância com as atrações presentes e que ele encontra, de maneira mais frequentemente inconsciente, no seu meio, aí onde ele está. De fato, vocês entenderam de imediato. Jamais foi visto um índio, vivendo, por exemplo, na Amazônia, relatar um encontro com Cristo ou qualquer crença em relação com Cristo. Naturalmente, hoje, no século XXI, existem crenças diferentes em função do que diversos povos, abertos a outros povos, têm encontrado, fazendo com que os seres, por exemplo, neste país, França, podem se tornar budistas, podem se tornar islamistas, podem se tornar protestantes, podem se tornar, de fato, o que eles quiserem, em função da sua íntima convicção, como dizemos, ou das suas experiências pessoais. Mas, exceto ao que acontece na idade adulta, em geral, após reflexão, após experiência, um ser humano que se apresenta em um país, durante o seu nascimento e principalmente antes do século XX, vai ser, de algum modo, dependente das atrações, das tradições e vai aderir naturalmente ao que está presente nesse ambiente. Assim tem agido o sistema de crenças do mental humano que é, de qualquer forma, o reservatório de egrégora de forças, tendo existido além do astral e, então, no nível do mental, subsistindo ainda hoje. Porque eu os lembro de que a esfera astral coletiva que tem tendência a ser dissolvida. A esfera mental, quanto a ela, estando ainda parcialmente intacta, porque ligada diretamente a um dos envelopes isolantes, chamado de ionosfera. A magnetosfera, ela, foi em parte destruída há alguns anos, em todo caso tornou-se permeável, explicando o desaparecimento progressivo e o princípio da dissolução, abordado pelo Arcanjo Miguel, devido à radiação do ultravioleta ou do Espírito Santo. Os jogos de atração de um ser humano, em geral, vão acontecer em todos os setores da sua vida, condicionados, de maneira invisível, não pelas suas experiências, mas pelas crenças veiculadas, tanto pelos familiares, como pelo que é descoberto, por si mesmo, durante o seu aprendizado da vida, que começa desde o nascimento e prossegue, rapidamente, até a escola. Uma série de elementos, compreendendo tanto a linguagem, como a história, como a matemática, como todos os ensinamentos e todos os jogos afetivos, vai contribuir e colaborar para fazer com que o ser humano seja, de algum modo, banhado permanentemente nesse sistema de crenças. Toda a vida vai então ser colorida, em um primeiro momento, por esse banho, bem inconsciente, e ao qual o ser humano, salvo a experiência particular, tem apenas pouca chance de sair, pelo menos na primeira parte da sua vida. Seja como for o que chamamos, todos nós, de crise da adolescência, em geral, a estruturação do que é denominado emocional, mental, etéreo, vai ocorrer sob a influência direta ainda desses fatores.
Depois, é claro, as experiências particulares realizadas e vivenciadas por esta alma, podem levar a mudanças de direção. O jogo de atrações tal como foi orientado, digamos, vai conduzir a alma, naturalmente, a desposar o que há sob os olhos, correspondendo, por exemplo, ao que nós chamamos de casamento, de união, ter filhos, ter uma profissão, em suma, tudo que acontece na vida da maneira mais habitual e trivial. Então, é claro, segundo a herança pessoal e a herança parental, uma alma vai ser mais fixada sobre tal ou tal inclinação da sua vida, mas vai, de qualquer forma, servir-se dos banhos de ressonância e de atração existentes para construir a sua personalidade e desempenhar, ela também, o papel de atrações. Quer esteja, ainda uma vez, em relação direta com o meio familiar, com todas as esferas da vida, tudo isso vai ocorrer, inconscientemente, com um conjunto de crenças inculcadas, que vão necessariamente ter efeito sobre a vida da pessoa. O problema é que o ser humano é feito de tal forma que ele adere, sem qualquer condição prévia, na maioria das vezes, a esquemas rotineiros, a esquemas que se reproduzem e que vão segui-lo por toda a sua vida. Obviamente, resulta desta conduta, pelo menos nos primeiros momentos, mas eu nada iria lhes ensinar, um sentimento de satisfação, um sentimento de estar no seu lugar correto. Isso se refere tanto aos estudos realizados, como à escolha de uma profissão ou de um parceiro de vida. Até bem recentemente, podíamos observar que o ser humano, independentemente do continente, de um extremo ao outro da sua vida, contentava-se com o que lhe era inculcado, com o que lhe era perceptível. Raras sendo as almas podendo sair, de alguma forma, desta espécie de condicionamento, embora involuntário, e experimentar, explorar, outra coisa que o usual. Evidentemente, as circunstâncias da vida, e principalmente desde uma geração ou duas, poderíamos dizer, são profundamente diferentes e isso, todos vocês vivem em todos os países. O que foi adquirido, como um cônjuge ou um parceiro, é questionado. Troca-se de parceiro, troca-se de trabalho, troca-se de região, troca-se de opinião, também. Tudo isso é, afinal, bastante novo, em relação à rigidez das crenças que podiam existir e condicionar a vida de um ser humano, eu poderia dizer globalmente, desde o seu nascimento até a sua morte. E depois, o mundo dito moderno fez aparecer novas coisas. Essas novas coisas, na maior parte, oriundas do que é chamado de técnica e de tecnologia ou de ciência, tendo tido por vocação, e isso o irmão K desenvolveu amplamente, facilitar, de alguma maneira, a vida ordinária, torná-la menos abrangente, a fim de liberar tempo para outra coisa. Esta outra coisa é, antes de tudo, destinada a criar novas necessidades, novos desejos e novas coisas a explorar. Então, é claro, que isso seja chamado de férias, que isso seja chamado de televisão, que isso seja chamado de informática, de música, qualquer coisa que pode estar e sair, por assim dizer, de uma caixa, de automóvel, tudo que finalmente lhes permite sair do contexto habitual, como era conhecido ainda há 100 anos, e que poucas coisas podiam, de algum modo, modificar porque, simplesmente, elas não existiam. Esta qualquer coisa de diferente veio completar ou modificar o que era comum, eu diria, para todos os seres humanos sobre este planeta. Como vocês sabem agora, desde cerca de uma geração, houve uma modificação da atmosfera vibratória, vamos chamá-la assim, da Terra que ocorreu progressivamente. Pouco a pouco, foram adicionadas, à humanidade, novas frequências que entraram, progressivamente, sobre esta Terra, desde uma geração. Paralelamente a isso, uma série de novos elementos, e se vocês ali prestarem atenção, além da vida ordinária, familiar, profissional, afetiva, tudo que está ligado aos sentidos que são associados à visão e à audição, tornou-se cada vez mais importante na vida. As cidades tornaram-se iluminadas, há luzes por toda parte. O barulho tornou-se constante. O barulho dos veículos, o barulho das ondas passando pelas caixas como o rádio, a televisão, os motores.
Um conjunto de coisas novas apareceu, vindo cativar o homem e lhe dando uma sensação de liberdade nova, e principalmente criando jogos de atração profundamente diferentes, chamados de divertimento, lazer, férias, tudo que podia, de alguma forma, atrair pelo desejo, atrair por tudo que estava ligado à necessidade de possuir tal coisa ou tal coisa e viver, aí também, tal coisa ou tal coisa, ligada a essas novas tecnologias e a esses novos meios que estavam presentes no mundo moderno, e que começou antes mesmo de uma geração, ou seja, desde o início do que foi denominado era industrial. O ser humano evolui, apesar desta novidade, sempre em um mundo de desejos, um mundo de projeção de um ideal. Evidentemente, tudo isso intercalado, como desde sempre, por momentos de incerteza, momentos de crises, de guerras, mas sempre em uma perspectiva de melhoria futura. O ser humano, de maneira geral, foi pouco a pouco acostumado a novos sistemas de crenças, a novos impulsos de desejo. Esses impulsos de desejo tornaram-se mais flagrantes. Mais flagrantes, em todo caso, para aquele que olha ao exterior, porque aparentemente, hoje, o ser humano absolutamente não é incomodado, aparentemente, pelo fato de olhar imagens, absolutamente não é incomodado pelo fato de escutar alguma coisa que sai de uma caixa ou de se deslocar de uma caixa a outra do planeta, de maneira, para alguns, perfeitamente familiar. Na realidade, o conjunto desses meios novos permitiu ao ser humano ampliar o conhecimento exterior deste mundo. Obviamente, não é questão de negar, nem de rejeitar os avanços significativos, presentes para a maior parte dos povos, trazidos por esses meios novos. Mas além desses simples meios de facilitação, é preciso realmente colocar-se a questão da sua finalidade. E a finalidade, como lhes falou, justificadamente, irmão K, é, logicamente, sempre mais aprisionar o homem nas atrações, afastando-os, de fato, do sentido do que ele é, afastando-o, sempre mais, do espírito. Paralelamente a isso, os modelos ditos religiosos ou tradicionais que estavam presentes, alguns, desde milênios, adicionaram uma série de conhecimentos inéditos relacionados à vida da alma, ao conhecimento da psicologia, das interações mais finas entre os seres. Como se esta sociedade que descobria os lazeres, o tempo livre, tivesse necessidade de conhecer muito mais do que o que não podia ser transmitido pelas religiões, pelas tradições. Dessa maneira apareceram os impulsos, bem reais, visando conhecer a alma, experimentar conhecimentos novos, tudo isso dando, é claro, uma sensação de progresso, de avanço. Aliás, é o nome que isso leva. Avanços técnicos, tecnológicos, científicos, aperfeiçoamento do quadro de vida. As épocas gloriosas da química e dos conhecimentos científicos eram esperadas para trazer, no seu começo, todas as respostas ao ser humano e elas trouxeram respostas, mas que, infelizmente, encontraram-se muito rapidamente limitadas pelas consequências que vocês veem hoje. Essas consequências já têm efeito sobre a Terra. Essas consequências são, antes de tudo, uma degradação, sem qualquer proporção com o que já existia antes, do que eu chamo de corpo etéreo humano, levando ao aparecimento de doenças novas, de problemas novos, sem que jamais o homem coloque a questão da causalidade desses elementos novos. Evidentemente, hoje, nos elementos que são trazidos pelas pesquisas, percebe-se bem depressa que tudo que é química, tudo que é física, possui inconvenientes que começam a ser revelados de maneira muito importante. Mas será que, no entanto, o ser humano recuou em relação a isso? Não. Na realidade, a atração e o jogo de atrações tornaram-se tais que o ser humano se deixou, ainda mais, ser possuído por todos esses meios de conhecimentos que lhes foram dados. Além disso, como houve, efetivamente, uma liberação, com relação às crenças muito mais antigas, sejam religiosas, sejam morais ou até mesmo em meio a uma família, houve uma forma de emancipação que apareceu progressivamente referente, aí também, a todos os setores da vida. Não é questão de julgar isso, por mim, mas simplesmente de constatar essas coisas.
O jogo de atrações, em todo caso, para o ocidental, tornou-se um meio de criar projeções e desejos, cada vez mais importantes, diante do que era mostrado. De fato, é muito mais fácil querer, por exemplo, viajar para um dado país depois de ter visto um filme, do que depois de ter lido a história de um viajante que teria ido lá. O efeito é muito mais imediato e rápido. Na verdade, sempre houve escritores que relataram diários de viagem, mas esses livros raramente suscitaram o desejo de ir para lá. Por outro lado, a imagem, ela, executa muito melhor este fim. A imagem de algo a comprar, a imagem seja do que for que vem, de alguma maneira, estimular o que é chamado de desejo. Expresso assim de forma diferente, eu apenas faço reconstituir o princípio da atração e da visão, ou seja, do eixo falsificado que os leva sempre a mais materialidade, de maneira coletiva. Ao mesmo tempo, a vida da alma é revelada. A alma teve necessidade de emancipar modelos ditos tradicionais, religiosos e de descobrir as leis novas. Isso correspondendo a um verdadeiro impulso, mas, aí também, controlado por aqueles que já controlavam todos os outros sistemas. Deste modo surgiram, pouco a pouco, modelos espirituais de compreensão da alma e modelos psicológicos. E, é evidente, todo progresso, seja qual for, tecnológico, social, espiritual, era supostamente obtido de uma liberação do homem, ou, em todo caso, de uma satisfação maior por uma sede legítima de conhecimentos. Em meio a isso, os jogos de cada um, as atrações de cada um podiam culminar, evidentemente, em conflitos de interesse, seja em uma família, seja entre países, e tudo isso vocês conhecem. Tudo isso está ligado, e isso lhes foi falado também, ao corpo de desejo, à personalidade, à necessidade de propriedade, de posse, que pareciam perfeitamente lógicas, já que o conjunto da humanidade comportava-se assim. E os povos primitivos, que diziam exatamente o oposto, foram amplamente cortados da sua liberdade, e isso vocês sabem também, no nível histórico, que se refira à América do Norte, que se refira à América do Sul ou a outros povos nativos presentes em outros lugares, sobre esta terra. E depois, desde agora uma geração, a luz do ultravioleta, do Espírito Santo começou a trazer, progressivamente, sobre esta terra, impulsos novos. Estes impulsos novos não foram captados, é claro, no início, por muitos seres humanos. E depois, progressivamente, estes impulsos novos começaram a ser captados e a transformar, de maneira muito limitada, em um primeiro momento, a sede das almas, dos espíritos e dos corpos que eram submetidos a essa irradiação. A abertura da alma, para esses seres, não bastava mais para explicar ou para satisfazer a sua vida, aqui, na encarnação. O primeiro dos impulsos, há quase 30 anos, foi interessar-se, no nível da humanidade, pelo que foi chamado de pós-vida. Naturalmente, havia um precedente, com várias pesquisas que haviam sido realizadas no Espiritismo. E depois, progressivamente, os meios novos chegaram e surgiram e permitiram ao ser humano colocar-se a questão do pós-vida. Testemunhos cada vez mais numerosos apareceram. Obviamente, esses testemunhos eram profundamente diferentes, segundo o banho cultural desses seres humanos que viviam essas experiências, do outro lado, antes de retornar. Como se houvesse, efetivamente, uma influência cultural, um banho de crenças, também, do outro véu. E depois, por cima, os dados históricos, que haviam sido ocultados, começaram a aparecer. Outras civilizações começaram a ser abordadas progressivamente e revelaram segredos que, mesmo tendo sido escondidos, permitiram, para aqueles que estavam interessados, compreender que a civilização dita ocidental, tecnológica, tinha regredido, não sobre um plano tecnológico, mas sobre um outro plano, por outras civilizações qualificadas como arcaicas. Dessa maneira, a vida pôde se desenvolver, expressar-se, harmonizar-se, segundo princípios que nada têm a ver com os princípios da sociedade moderna ocidental.
Progressivamente, a chegada de tudo isso permitiu a alguns seres, e isso é muito recente, não mais de maneira excepcional, como alguns anciãos ou algumas estrelas, escapar, de alguma forma, ao condicionamento da alma, ao condicionamento da personalidade e descobrir alguma coisa que não era absolutamente conhecida nem descrita, de maneira formal, mesmo para os seres tendo vivenciado essas experiências da unidade. Disso também vocês sabem. Aí onde eu quero chegar é, evidentemente, vocês veem isso ao redor de vocês. Uma grande maioria da humanidade está ainda, muito amplamente, submissa aos jogos da atração e da visão, aos jogos da falsificação, seja espiritual ou na sociedade, onde existem, é claro, princípios que vocês conhecem perfeitamente, por sofrê-los, ou então por deles se beneficiar. Tudo isso que é denominado predação, competição, emulação, necessidade de sucesso. E isso é parte integrante, e quase evidente, de todos os setores da sociedade, aqui como em outros lugares. Raros são os seres humanos que puderam escapar, sem ali se machucar, eu diria, a esta sociedade moderna, mesmo entre os povos ditos primitivos, que tinham, no entanto, um espírito muito mais presente, eu diria, do que o ocidental. Então, hoje, e em particular desde pouco tempo, ou seja, há 2 anos e agora, desde o início do ano que vocês vivem, foi declarada a liberação da Terra, do Sol, a liberação do ser humano, podendo conectar com o Espírito, com a fonte, dar-se conta das diferentes alterações que puderam existir neste mundo. Obviamente, mesmo entre todos esses seres que vivenciaram essas transformações, muitos não foram capazes, até agora, de se afastar desse condicionamento, para desembaraçar-se completamente. Disso nós estamos perfeitamente conscientes porque nós o vemos. O que eu quero dizer é que, agora, todos os jogos de atrações vão ser substituídos muito, muito rapidamente, pelo que foi chamado de lei de atração. Ora, a lei de atração nada tem a ver com os jogos de atração. A lei de atração da luz consiste em precipitar, de algum modo, isso no que vocês crerem, no que vocês aderiram e torná-lo visível. Isso também foi explicado, longamente, por diferentes anciãos, por diferentes estrelas, pelos arcanjos, também. O problema é que aqueles que ainda têm ligações com esse sistema de crenças do mental humano, aqueles que ainda têm ligações, porque é usual, porque eles não têm, muitas vezes, consciência, enquanto tendo vivenciado encontros com a luz, bem reais, não estão distanciados, nem afastados do que compõe a vida ordinária. E, naturalmente, isso era bem lógico, porque era preciso ganhar a vida, porque era preciso manter o papel na família, havia efetivamente o que todos nós chamamos, durante a nossa vida, de obrigações. A lei de atração, que está ligada à precipitação da luz branca, das partículas adamantinas, que muitos de vocês começam a perceber, vai, a partir de certo limiar, que está muito próximo em termos do seu tempo humano, chegar, realmente, a modificar totalmente as atrações e, de alguma forma, precipitá-las, vindo realizar e cumprir as palavras de Cristo, que nunca foram cumpridas até hoje. Porque, é claro, aqueles que se aproveitavam desse sistema de controle do mental humano sabiam pertinentemente que eles não teriam nada a pagar, nem neste tempo, nem em um futuro. Contrariamente a alguns ensinamentos tendo falado de liberdade, de livre-arbítrio, de ação-reação e que cada um ia pagar, em uma outra vida, todo o mal que havia feito, com todas as noções, obviamente orientais, enxertando-se em cima, e, para a mente ocidental, abrindo-se a este orientalismo, qualquer que seja a maneira que ali se abria, vindo substituir o princípio de uma vida futura eterna, de uma ressurreição da carne, substituída pela noção de ressurreição e de reencarnação. A luz vem revelar. Disso também vocês sabem. Ela vem mudar o jogo de atrações e substituí-lo pela lei de atração e a lei da graça. Ou seja, exatamente o que vocês irão manifestar na sua vida, e alguns de vocês já vivem isso, em relação à transparência ou à não transparência que é a sua vida.
Isso significa que a cada dia, doravante, vocês irão ser, não confrontados, mas colocados face a face com seu próprio futuro, com as suas próprias crenças e também com as crenças que vocês mantiveram. O desdobramento, a revelação da luz, a chegada de Cristo, da luz branca, é refletido agora, como isso foi denominado, pela dissolução de todas as ilusões. Então, é claro, esta dissolução não é a mesma conforme os países, porque as resistências não são as mesmas conforme os países, porque os seres humanos que compõem os povos, nos países, não têm as mesmas crenças, mesmo dentro do sistema de controle do mental humano. Naturalmente, aqueles que criaram este sistema de controle do mental humano tinham todo o interesse, e é um antigo provérbio que vocês conhecem, em governar. É preciso dividir. E quanto mais as coisas são divididas, mais fácil é para governar. Isso foi perfeitamente aplicado por aqueles que controlavam o sistema de controle do mental humano, estabelecendo, conforme os países, conforme os continentes, conforme as raças, crenças profundamente diferentes e totalmente adaptadas à evolução racial ou à evolução dentro de um país, permitindo melhor controlar, de algum modo, o ser humano. A lei de atração que chega, agora, sobre a Terra, vai colocá-los, realmente, face a face. E aqueles que se tornarem eles mesmos transparentes, ou seja, aqueles que não tiverem mais se deixado tomar seja pelo que for no seu domínio de crenças próprio e íntimo, aqueles que tiverem se desvencilhado de todas as crenças, e sejam quais forem as obrigações mantidas pelo respeito, pela sociabilidade, pela afetividade, e que tiverem a lucidez para aquecer a luz, é claro, irão viver a lei de atração da luz, na sua plenitude, e não terão, obviamente, absolutamente nada a pagar, nem a restituir, de algum modo, e irão viver a graça com evidência e facilidade. Não vai ser o mesmo, vocês sabem, para todas as almas que aderiram e que se fortaleceram elas mesmas nessas crenças de separação. Essas crenças da alma que, de alguma maneira, sempre as afastaram mais do espírito. E vocês sabem que isso corresponde, inteiramente, a uma série de medos que, em última análise, fazem apenas refletir uma aquisição de poder ligada ao medo. Quer esta aquisição de poder seja expressa em um casal, em um relacionamento entre irmãos, em um relacionamento hierárquico, habitual e comum, quer seja nas associações de trabalho, quer seja nas associações ditas espirituais. Tudo que os manteve para exercer qualquer poder, e então entrar plenamente no jogo de atrações e de competição, vai, aí, desta vez, pelo desdobramento da luz, realmente causar um problema. Porque a luz não conhece os jogos presentes neste mundo e que perduraram durante muito tempo. Então, é claro, há um momento, e esse momento será anunciado e vivenciado, em que haverá necessidade, para todas as almas presentes sobre a Terra, de viver a luz, isto é, de compreender, sem qualquer dúvida possível, porque isso será uma evidência, que a luz é a verdade e que este mundo não é a verdade. A partir daquele momento, a partir dessa revelação, cada ser humano vai submeter-se à sua própria liberdade, à luz. Ou se desviar da luz, por medo, por vontade de manter um poder, seja ele qual for, e então vai querer continuar o jogo de atrações, mais do que viver a lei de atração e da graça. É nesse sentido que nós sempre lhes dissemos que será feito, exatamente, segundo a sua vibração, que será feito exatamente segundo o que vocês crerem, segundo o que vocês estão apegados. Mas ninguém mais, a um dado momento, poderá dizer que não sabia. Até agora, como vocês sabem, há a justaposição da luz e do mundo da sombra. E isso está inscrito também, do mesmo modo, em vocês, como no que lhes é mostrado sobre este mundo. E cada um vive a sua luz, as suas sombras, os seus combates, se pudermos dizer, os seus abandonos. Mas, por enquanto, isso não chegou, eu diria, de maneira coletiva. A partir do momento em que isso for realizado, em nível coletivo, nenhuma alma poderá dizer que não sabia, na totalidade, os prós e os contras. Nós os encorajamos, uns e outros, a irem para o desprendimento.
Não para a indiferença, não para abandonar seja o que for, na sua vida, mas, sim, para viver indiferentemente as coisas, além de qualquer apego e além de qualquer ligação. Desfazer-se de uma ligação não quer dizer eliminar isso ao que vocês estão ligados. Isso quer dizer, simplesmente, compreender e mudar o ponto de vista em relação ao que foi compreendido e visto. O tempo da luz chegou. O desdobramento da luz, a chegada de Cristo, a liberação do Sol, da Terra, a fusão dos éteres, tudo isso, a reunificação em meio à Merkaba interdimensional da triunidade e a resolução desta triunidade, terminam agora. Existem, é claro, processos vibratórios que se manifestam por modificações da própria consciência, que estão em relação direta com as percepções vibratórias. Chegará um momento em que ninguém poderá ignorar essas percepções vibratórias, no momento em que a luz se revelar, por completo. Novamente, isso lhes foi dito, mesmo se isso foi denominado de maneira particular, da época. O julgamento final, não é, em nada, um julgamento, não é, em nada, final. Exceto o final e o julgamento de tudo o que faz o desejo, o corpo da personalidade e o corpo de desejo. Mas a luz, lembrem-se, jamais pode ser outra coisa senão vibração e amor. Somente a resistência ao amor induz ao sofrimento. Somente a resistência à luz induz a própria resistência e induz ainda mais resistência. Tudo isso, é claro, foi desenvolvido a vocês através de diferentes expressões: abandono à luz, resistência à luz, desapego. Sobre tudo isso, vocês estão perfeitamente bem informados. O que é importante aprender é que, se eu também por muito tempo enfatizei a humildade e a simplicidade, durante a minha vida, como hoje, do plano onde estou, significa que, evidentemente, a simplicidade vai contra as necessidades múltiplas e complexas deste mundo. E que a humildade os coloca automaticamente em um sentimento, não de se desviar da vida, não de se eliminar, mas, bem mais, de criar em vocês um estado propício para, finalmente, tomar distância em relação a tudo que é artificial e a tudo que mantinha uma intensificação dos desejos. A humildade é isso. E também a humildade nas relações humanas, sejam elas quais forem. Isso quer dizer que, enquanto houver uma vontade qualquer para tomar ascendência sobre alguém, seja em um casal, em uma família, seja em uma relação pontual, se vocês não deixarem o outro livre, vocês entram em um jogo de poder. E a humildade é certamente o meio, considerando-se, realmente, como o que se é sobre esta terra. Muito pequeno em relação ao espírito, a melhor maneira de evitar ter alguma influência do desejo e do poder, seja qual for. Os tempos terminaram. Isso, o nosso comandante, NDR, Ivanov, lhes disse desde o mês de março. Tudo isso acontece sob os seus olhos. Em breve, mesmo o que lhes foi escondido, no nível da Terra, não poderá mais sê-lo por muito tempo, porque a extensão considerável que vai ser tomada pelos elementos sobre a Terra, fará com que mais ninguém possa desviar ou ignorar isso. Mesmo nos países que, até agora, haviam sido, por razões muito específicas, em um certo sentido, poupados pelos elementos e pelo que vocês poderiam chamar de crise global. Tudo isso terminou porque a luz se revela, de maneira total, e vem iluminar o que resistia à luz. Cada um irá viver esse desafio no período que antecede, de algum modo, o face a face, vindo, pela sua própria vida, e pela lei de atração da luz, mostrar-lhes, no que irá viver o seu corpo, no que vocês irão viver na sua vida, aí onde vocês estão, realmente. Ou seja, como isso foi dito, o desdobramento total da luz não poderá mais ser ocultado dos seus próprios olhos, isto é, da sua própria consciência. O que lhes parecia totalmente justificado, um dia, irá lhes parecer, no dia seguinte, como uma crise de ego importante e uma manifestação do ego, considerável. E são vocês mesmo que irão se julgar. As circunstâncias da sua vida, sem qualquer exceção, vão colocá-los frente ao que vocês têm criado e vocês irão se tornar, realmente, o que vocês criaram no seu interior e não o que vocês esperaram ou buscaram, no exterior de vocês mesmo.
Vocês vão viver, integralmente, o que foi chamado de retribuição, mas não uma retribuição no sentido kármico, mas a retribuição da luz. Pois será dado, precisamente, a cada um, segundo as suas obras. Eu os lembro de que Cristo disse, e esta frase é totalmente verdadeira: aquele a quem foi pouco pedido, receberá pouco, mas aquele a quem foi muito pedido, deverá dar muito, para receber muito. Isso quer dizer o quê? Isso confirma na íntegra: os primeiros serão os últimos. É preciso entender que a sede de compreensão, espiritual ou social, a sede de dominar um sujeito, e, sobretudo, um medo que se expressa por um poder. E ele se expressa também por uma vontade. Esta vontade de bem, esta vontade de fazer o bem, esconde muitas vezes, no interior do ser, as falhas que, até agora, não permitiam à luz, que não estava suficientemente encarnada, constatar por si mesma essas falhas. Mas o retorno de Cristo vem plenamente mudar o jogo, porque ninguém poderá se esconder em meio à luz, seja um governante, seja em um casal onde um dos dois é um tirano, seja em uma família onde existem elementos pesados que não foram afastados. Ainda uma vez, é preciso compreender que ninguém irá julgá-los, senão vocês mesmos. Não existe um pai vingador, um pai que pune. Há apenas uma consciência. Aquela do espírito que vem tentar colocar-se em adequação com a consciência chamada de fragmentada, dissociada, parcelada. E esta colocação em ressonância corresponde inteiramente à lei de atração, ao retorno da luz branca, à chegada total do desdobramento do supramental e ao retorno de Cristo. Então é isso que a sua consciência vai chamá-los, de maneira cada vez mais urgente, pelo próprio desenrolar da sua vida, pelo próprio desenrolar do seu corpo, dos sintomas diversos e variados, da facilidade com que vocês terão para manter-se na alegria e para se afastar do corpo de desejo, sem qualquer vontade, simplesmente por alguma coisa que se estabelece de maneira natural, pela luz e não pela sua vontade, de não mais comer, de não mais trabalhar, de não mais ter relação de tal natureza ou de tal outra natureza. Isso não é vocês que decidem, mas é a luz, em vocês. E se for a luz, em vocês, que decide, as coisas irão acontecer facilmente. Por outro lado, se a luz encontrar zonas de resistência, isso será muito mais difícil, mas, aí também, não vejam ali outra coisa senão uma retribuição permitindo, nesses tempos finais, de algum modo, reajustá-los à verdade da luz e não mais à sua verdade pessoal. Os tempos da graça foram abertos, a um dado momento, depois das núpcias celestes. De qualquer modo, podemos dizer que os tempos que se abrem, agora, são os tempos da retribuição e que eu denominaria, talvez, os tempos da última oportunidade de viver Cristo e o Espírito. Portanto, estejam atentos ao que acontece na sua vida. Estejam atentos ao que acontece no seu corpo. Estejam atentos ao que acontece em suas interações sociais, as mais próximas, como as mais distantes. Porque tudo que chega, agora, desde alguns dias e que vai se reforçar, de maneira realmente evidente, para todo mundo sobre esta terra, em muito poucos dias, está diretamente ligado ao desdobramento da luz, à abertura da porta posterior de Cristo, que deve realizar-se em cada ser humano encarnado sobre o planeta. Naturalmente, isso é válido, sejam quais forem as crenças, em Cristo ou em alguém mais. Então, quer seja denominado Alá, quer seja denominado Deus, quer seja denominado Buda, essas são as representações que vão permitir-lhes compreender e viver, de algum modo, a luz vibral, integralmente. O período que vocês vivem, nesses tempos chamados, pelos arcanjos, de reduzidos ou ultra-reduzidos, é uma oportunidade, a nada igual, de ver-se realmente de frente, não como vocês acreditam que vocês são, nas crenças, nas adesões, mesmo em Cristo, mas na realidade da luz branca, o que não é totalmente a mesma coisa. Lembrem-se do que eu disse. O que lhes parecia normal, um dia, poderá lhes parecer como totalmente anormal e oposto à luz, no dia seguinte. Cabe a vocês saber o que irão fazer, naquele momento. E daí, efetivamente, irá resultar o que fará a sua vibração, em vocês.
de seres que encontram a unidade, que encontram a luz, na totalidade, ou de seres que escolheram prosseguir o jogo da atração, mas sem estarem submissos a qualquer sistema de controle exterior senão a si mesmo e estando conectados com a fonte. O que leva a uma mudança importante, mas que passa, efetivamente, para alguns, por uma experimentação, eu diria, um pouco mais longa, das leis da matriz, mas desta vez, não mais falsificada. Tudo isso vai transcorrer, em vocês, da mesma maneira que transcorre agora sobre o mundo e sobre este mundo, e vai tornar-se cada vez mais global, cada vez mais coletivo, cada vez mais evidente. Vários sinais foram dados a vocês. O som da terra, o som do céu, as percepções, evidentemente, vibratórias, que vocês têm, em vocês mesmos, ligadas às lâmpadas, aos chakras, como vocês os nomeiam. Tudo isso vai ser cada vez mais evidente e cada vez mais correlacionável. Portanto, independentemente do que vai chegar a vocês, e independentemente do que lhes chega, nada há para responsabilizar, sobretudo uma pessoa próxima, sobretudo o acaso, sobretudo o karma, mas unicamente vocês, no instante presente. Vocês não podem mais fugir da responsabilidade que é a sua do ser autônomo e do ser indo para a sua liberdade. Não há nenhum culpável exteriormente. Há apenas vocês e vocês sozinhos. A lei de retribuição, a lei de atração, e não mais os jogos de atração, vai permitir-lhes conscientizar isso, sem qualquer erro possível. Vocês vão ver claramente na sua personalidade. Vocês vão ver claramente no que vocês são. Obviamente, alguns ainda irão resistir, até o extremo limite, mas vai chegar um momento em que mais ninguém poderá resistir porque a luz estará estabelecida, por completo, e o que vai precisar ser executado, depois, serão apenas os meios de colocar em operação o futuro de cada um. Eis os elementos que eu tinha para dar a você sobre o desdobramento da luz e as consequências diretas no sistema de controle do mental humano, na sua consciência, mesmo da personalidade, sobre os prós e os contras das situações familiares, profissionais, afetivas, sobre os prós e os contras dos seus próprios desejos, ainda presentes, e da distinção evidente entre o mundo do espírito e o mundo da carne, em todo caso, segundo as regras que prevaleceram sobre este mundo, desde há muitíssimo tempo. Lembrem-se de que a melhor maneira de viver isso será sempre a humildade e a simplicidade, mais do que nunca. Tornem-se humildes, tornem-se muito pequenos e vocês irão encontrar o Espírito. Isso significa também aceitar ver-se de frente. Lembrem-se de que não há que se julgar, isso lhes foi dito. De que não há que se condenar. De que não há que se culpar e ainda menos julgar, culpar ou condenar o que é exterior a vocês. Há apenas que se alinhar, consigo mesmo, no espírito, ou então afastar-se do espírito. Mas isso irá ocorrer pelo que é chamado de cocriação consciente, ou seja, ser-lhes afeito. Muito exatamente, segundo a sua vibração. Aí está o que os anciãos me pediram, enquanto Melquisedeque da Terra, para transmitir a vocês, pois a Terra vive a sua transformação final, isso vocês sabem, mesmo se vocês ainda não aceitaram conscientemente. Os elementos, os sinais, tudo que acontece na superfície da Terra e nos sistemas sociais, sejam quais forem os países, são apenas as preliminares, desde o início deste ano, do que vai ser engrenado, agora a toda velocidade, para vocês e ao redor de vocês. Então, o que vocês querem, a não ser a humildade, a simplicidade e se estabelecerem em Cristo. Pois em Cristo vocês jamais terão sede, e Cristo, ou a luz branca, são todas as respostas que o Espírito aguarda e, evidentemente, que o corpo de desejo não quer, porque o corpo de desejo apenas pode viver através do desejo. Se não houver desejo, ele simplesmente não existe mais. Cristo vem revelar-lhes isso, de maneira evidente, para cada um. E lembrem-se de que o seu corpo, a sua consciência é a sede, matriz, deste último face a face entre o corpo de desejo e o corpo de ressurreição ou corpo de estado de ser. Está aí agora o que resta a cumprir e que se cumpre pela inteligência da luz, sem qualquer intervenção da sua parte, isso, sem que qualquer alma, sem que qualquer irmão ou irmã possa escapar a isso.
Foi relatado a vocês algo de inelutável, inexorável. Isso é totalmente verdadeiro, mesmo se alguns, sobre esta terra, fizeram tudo o que estava ao alcance deles para esconder isso de vocês. Então, eu apenas posso dizer uma coisa e todo o meu amor os acompanhe para isso. Regozijem-se, porque a hora da luz chegou. Regozijem-se, porque o tempo é para a liberdade e para a autonomia, como diria irmão K. Regozijem-se, porque a hora do coração chegou. Cabe a vocês realizá-lo, na totalidade. Permitam-me, antes de me retirar, viver, com vocês, um momento de comunhão, no amor, e também no elemento que é meu, além desta terra e que é chamado, no entanto, de terra. Eu lhes digo até breve, com todo o meu amor. Efusão vibratória. Mensagem atemporal.